Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Jesus, que foi o que o Espírito Santo e que Jesus deu para a sua igreja. Amém? E para começar, nós vamos meditar em primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: Fiel é o que vos chama, o qual também os fará. Então, nesse versículo nós já podemos mencionar e esclarecer que Jesus, Deus, o Espírito Santo, nos chama e Ele nos capacita. Ele é o que faz em nós aquilo que apraz para a glória do nome do Pai. E aí, pensando sobre os dons do Espírito Santo, eu gostaria que você pensasse sobre o que é dito em Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 8, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, que use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Então aqui em Romanos já é dito para nós que o corpo de Cristo, ele é dividido, repartido os dons que o Espírito Santo reparte para os membros do corpo de Cristo. E aí começa nesse capítulo 12 de Romanos, no versículo 4, dizendo que assim como o corpo natural, nosso organismo, tem vários membros e cada membro tem a sua operação, tem a sua função, assim também é o corpo de Cristo. Todos são importantes, mas Deus reparte segundo o Espírito Santo, nos dá algo específico para que o corpo de Cristo trabalhe em conjunto. E aí, pensando na primeira carta aos Coríntios, diz assim, no capítulo 12, no versículo 8, eu vou ler o 7 primeiro, até o versículo 11 de 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios 12, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a cada um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. No versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui nós falamos sobre vários tipos de dons, e está bem claro que o Espírito Santo é que reparte particularmente, individualmente para cada um. Então, eu posso até pedir para Deus um determinado dom, mas eu não tenho como garantir que eu vou ter aquilo. Eu posso até pedir, mas pode ser que eu ganhe aquilo de Deus, pode ser que Deus libere sobre a minha vida através do Espírito Santo, mas pode ser que seja outro dom que Deus me dê através do Espírito Santo. Então, tudo é para que seja útil, tudo é para que seja a edificação da igreja, a edificação do corpo. Então, os dons do Espírito Santo são esses dons. E eu queria que você pensasse também que tem os dons de Jesus. Então, nós falamos dos dons que são repartidos pelo Espírito Santo para a sua igreja, para a noiva de Cristo. E também tem os dons de Jesus. Quais são esses? Aí nós vamos em Efésios, no capítulo 4, no versículo 7 ao 16, que diz assim... Isso, nós vamos ler aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha só.
pelo que diz, subindo a alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. O que está dizendo? Que Jesus, quando subia aos céus, quando ele ressuscitou e voltou para o Pai em glória, ele deu dons aos homens e mulheres, amém? E aí, no versículo 9 diz assim, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, os outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos os 5 chamados ou 5 ministérios que Jesus deu para a sua igreja, que são os dons de liderança. Então nós falamos dos dons do Espírito Santo e agora nós estamos falando dos dons em relação à liderança da igreja. Lembrando que os dons, todos eles são importantes da mesma maneira, porém são repartidos diferente para a utilidade da igreja, para que seja útil para a igreja. Mas todos eles, tanto do Espírito Santo quanto de Jesus, são muito importantes. E aqui, quando eu acabei de ler, no versículo 12 de Efésios 4, diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Jesus deu dons aos homens, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e doutores e profetas, né? Então, tudo isso é para a edificação da sua igreja. E a primeira carta de Pedro, no versículo 4, nós vamos ler aqui a primeira carta de Pedro, no versículo 4, de 10 a 11, nós vamos ler, que diz assim, cada um administra aos outros o dom que o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida através da graça, você deve executar para a glória de Deus, segundo a graça de Deus dada a você, segundo um dispenseiro do ministério, um dispenseiro da multiforme graça de Deus sobre a sua vida. E aí no versículo 11, assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Então, nós devemos administrar tudo aquilo que o Senhor coloque na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, tudo aquilo que o Espírito Santo, que Jesus tem nos dado. E muitas são as operações, e voltando aqui nos dons do Espírito Santo, nós temos vários tipos de operações e dons, né? Como nós lemos aqui, eu vou recapitular novamente. Nós temos os dons do Espírito Santo, a profecia, nós temos o ministrar, o ensinar, nós temos a exortação, nós temos também a repartição, nós temos a presidência, ou aquele que lidera, que preside, e também temos aquele que exerce misericórdia. Então, todos esses, nós acabamos de ler em Romanos 12 também, diz que é importantíssimo essa operação desses dons na igreja para a edificação, para que a igreja seja forte, para que a igreja seja nutrida, para que a igreja seja usada de membros e membros, todos os membros sejam usados, porque como nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 5:24, diz assim, fiel é o que vos chama. Jesus te chama. O Espírito Santo tem dons a colocar sobre a sua vida. Jesus, quando subiu ao céu, deu dons aos homens, e Deus quer a sua igreja edificada, a sua noiva forte, a sua noiva atuando nos dons,
atuando nas operações como membros, como uma igreja, como o corpo de Cristo. Então, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus, ele traz os dons, o Espírito Santo traz os dons e ele também faz a operação. Como nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:24. E eu queria que você pensasse também, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, que diz assim, no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, ele vai permitir que você atue com os dons dele, os dons do Espírito Santo, os dons de Jesus, para tudo aquilo que for útil, tudo aquilo que você for ajudar positivamente a igreja, tudo aquilo que for glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus. Então talvez você esteja se perguntando, mas será que eu tenho algum dom? Será que existe alguma coisa que eu não sei que ainda Deus tem para nós, para mim, para você? Você pode se perguntar, e a melhor forma de você receber esses dons é você estar caminhando junto com a palavra, vivendo a palavra, para que quando Deus derrame, através do Espírito Santo, através de Jesus, venha aquilo que Deus tem para você, você esteja andando na palavra, porque aí tudo vai glorificar a Deus. Lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Amém? Então que você receba e que você atue nos dons que Deus tem para você e que a igreja de Cristo seja edificada e Jesus seja glorificado através da sua vida. Deus te abençoe, graça e paz.